Mas estão me ouvindo bem, né? Sim, sim. Tá bom, vamos lá. Bom, hoje nós vamos estudar a última das disciplinas. A gente vai estudar a disciplina da celebração. Na nossa última série de 4 aulas, nós falamos sobre adoração. E adoração e celebração parecem caminhar como que em igualdade. E de fato isso é verdade, elas caminham juntas, porém elas são coisas distintas. Alguns aspectos da celebração precisam ser melhor compreendidos e melhor observados, porque eles amadurecem a nossa maneira de lidarmos com os problemas da vida, a maneira de lidarmos com os sucessos da vida, a maneira de lidarmos com as ansiedades da vida, a maneira de lidarmos com as preocupações dessa vida e a maneira de lidarmos com os fracassos e com os sucessos dos outros. Então, sendo a adoração uma disciplina estritamente focada em falar sobre nós nos apresentando em adoração a Deus, a celebração ela coloca dentro dessa série de disciplinas um apêndice, porque enquanto na adoração nós estamos nos voltando a tributar a Deus honra, na celebração nós estamos nos alegrando por aquilo que Ele manifestou de bondade a nosso favor, ou por aquilo que Ele manifestou de bondade a alguém. Então, se a adoração é uma resposta àquilo que Deus faz, a celebração é uma consequência de algumas coisas que nós vamos entender melhor. Bom, antes de a gente começar a estudar a disciplina, eu quero fazer algumas perguntas para você. Quero que vocês interajam comigo nas respostas, tá bom? Das disciplinas que nós já estudamos, das coisas que vocês se lembram, o que vocês consideram ser o combustível das disciplinas espirituais? O que nos leva a continuar praticando as disciplinas espirituais com dedicação, com zelo, com persistência? O que faz a gente permanecer na prática das disciplinas espirituais que nós já aprendemos? Oração, Jejum e meditação. Vamos lá, ó. A oração não é uma disciplina? Sim. Então a oração me faz permanecer orando? É isso? Quero que vocês me levem a entender melhor o que vocês disseram. Vocês disseram para mim que a oração, o jejum é que fazem a gente permanecer nas disciplinas. Então, o que me faz permanecer orando? A oração? Eu acho que sim, quando você tem uma dificuldade em orar, é colocando essa dificuldade diante dele que, de alguma forma, você é transformado. Bom, vamos Sendo lá. sincero. Acho que eu estou entendendo o que vocês estão querendo dizer. Mas parece uma coisa meio estranha, porque é mais ou menos assim. É como se vocês dissessem que a motivação para eu comer é comer. A motivação para uma pessoa comer é comer? É ter fome. É ter fome. Então existe algo por trás, certo? O que está por trás da prática da oração, da prática do jejum? O que me faz permanecer jejuando? Porque vamos considerar aqui algumas coisas que nós já aprendemos. Vocês se recordam que nós enfatizamos para vocês que as disciplinas espirituais precisavam ser praticadas e que no início não se exigia tanta eficácia de quem a praticava.
era necessário tão somente continuidade, porque eu disse para vocês, a gente aprende a orar orando, lembra? A gente aprende a ter o hábito fazendo, certo? Só que esse fazer, ele é completamente desassociado de sentimento. Por exemplo, eu oro só porque é uma obrigação? Não existe, não existe nenhuma coisa dentro de mim que me impulsiona a orar? Espírito. O desejo. Esse Vontade. desejo. Beleza, estamos caminhando. Por exemplo, a gente ora na expectativa de que Deus vai responder, não é isso? Sim. Sim. Responder não com atitude somente, mas com palavras. A expectativa da comunicação me faz orar, ok? E quando Deus fala, o que que isso produz em nós? Uma pessoa que ouve Deus falar, ela fica triste, ela fica alegre. Ela reage, não sabe. Reage, depende daquilo que Deus fala. Uma pessoa que ouve Deus falar, que está com expectativa de ouvir a voz de Deus, ela fica contente quando Deus fala? Sim. Vamos pensar aqui, quando você está com muita expectativa de alguém que está distante chegar na sua casa para uma festa de família. Quando essa pessoa chega no aeroporto ou na rodoviária, qual é o sentimento por trás da atitude de ir buscá-la no aeroporto ou na rodoviária? Desejo de encontrá-lo. Exatamente. O que acontece quando você a encontra, Kívia? Você celebra. Você celebra a alegria. Então, pessoal, qual é a força motriz de todas as disciplinas espirituais? Alegria. O que me faz continuar orando é a alegria da resposta. O que me faz continuar jejuando é a alegria do amadurecimento, do aprofundamento. O que me faz continuar lendo a Escritura é a alegria do entendimento, da comunicação divina através da palavra. O que me faz ter celebração, ou melhor, ter comunhão com o meu irmão, é a alegria de fazer parte de uma família, o sentimento de alegria por um pertencimento. A alegria é a força motriz das disciplinas espirituais. Por isso eu pergunto, uma pessoa que está desenvolvendo uma vida de oração, está crescendo, ela vai ter alegria ao orar ou tristeza? Alegria. A oração se tornará um peso ou se tornará um momento de prazer? Então vocês lembram que a gente disse que no início você faz por um compromisso, mas depois isso se torna uma satisfação? Vocês lembram que a gente enfatizou isso para vocês várias vezes? Então a força motriz das disciplinas espirituais é a alegria, pessoal. Sem alegria, as disciplinas viram uma ferramenta fria, uma prática religiosa. Vocês entendem isso? Sim. Eu quero citar para vocês uma frase de Agostinho de Hipona, antes de a gente ir para o texto, que eu achei fantástica, inclusive ela está presente na obra. Agostinho, Santo Agostinho afirma o seguinte, ó: o cristão deveria ser um aleluia da cabeça aos pés. Pergunto, por quê? Deve ser movido pela alegria. Porque a relação do Senhor com esse cristão produzirá alegria. A alegria da salvação, a alegria da proteção, a alegria do cuidado, a alegria do zelo, a alegria da constante e permanente presença. Pensa num miserável, vendo a sua vida ganhar novos contornos, significado, ganhar forma. Esse cara vai ficar mais feliz ou mais triste? Feliz. Então expliquem para mim um cristão que depois da sua suposta conversão se torna uma pessoa mais amarga e mais triste. Será que teve a conversão? Qual é o estereótipo de cristianismo
que nós conhecemos. Não é aquela pessoa sisuda, fechada, Muita difícil de se luta. relacionar, não é isso? Talvez, Só vocês não. Porque vocês, inclusive eu, crescemos em um universo diferente. Nós não crescemos em... Ah não, talvez o Elias sim, que cresceu em uma igreja, uma família cristã, mas Eloíde está aqui como testemunha. Eloíde, você já ouviu essa frase aqui? Crente tem que ser sério? Muito. Você sabe que eu ouvi essa frase quando eu me converti, né? Eu ouvi essa frase de um tio meu. Lembrei dele. Crente tem que ser sério. Aquela coisa do sério, não de comprometido, mas de sisudo. Porque isso era um sinal de espiritualidade. Como é que uma pessoa que estava numa desgraça de vida, recebe o favor de Deus, consegue ficar mais braba do que, do que antes da conversão? Me explica isso. Eu citei Eloíde porque Eloíde tem um tempão na igreja, né, Eloíde? Sabe como é isso. Mas o Elias talvez cresceu numa casa de cristãos, sabe também. Eu acho que mais gente aí... Quem já ouviu essa frase aí, pessoal? Levanta a mão. Então a gente tem dois extremos nessa questão da celebração. A gente tem o extremo da religiosidade que mata a alegria e, portanto, sepulta a celebração. E a gente tem o outro extremo, o extremo do entretenimento que produz falsa celebração. Né? Porque o entretenimento produz êxtase, não produz alegria. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então o entretenimento ele produz um tipo de êxtase. Ele produz um prazer pessoal, um prazer carnal, um prazer hedonista, não um prazer relacional. Celebração tem a ver com alegrar-se com alguém. Enquanto que entretenimento tem a ver com me alegrar sozinho. Então, o evangelicalismo de agora, do qual boa parte de nós somos frutos, eles apregoam uma alegria plástica. Por quê? Porque você vai fazer as pessoas quererem Jesus por mostrar que a sua vida é boa. Então aí você é ensinado a mentir que está feliz, sendo que na verdade está apodrecido de tristeza. Somos ensinados a uma falsa celebração. É o extremo de que o cristão não pode se abater, ele não pode ter dias de dificuldade. Nós vamos amadurecer esse conceito. Mas veja, são dois extremos. Um sepultamento da alegria e no outro uma hipócrita alegria. Uma alegria falsa, uma alegria de plástico. A celebração não é nenhuma dessas duas coisas. Por isso que o Tiago fala que nós devemos receber as provações com alegria. Exatamente, mas veja bem, quando o Tiago fala sobre nós recebermos as provações com alegria, ele está sugerindo que a gente tem que fazer de conta que está alegre? Não. Como é que a gente pode ficar alegre, irmão, sendo açoitado? Como é que Estevão, no capítulo de número 8 de Atos, fala aquele monte de coisa difícil dos caras ouvirem, e morre apedrejado, feliz? Como é que o cara é apedrejado feliz? A convicção do que esperava ele. Não entendi, Eloíde. A convicção. A convicção, mas também mais do que convicção. A relação produziu uma força interior que deu a Estevão uma frutificação espiritual. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam sobre a alegria. Ela é uma parte de um fruto do Espírito. A alegria é uma porção do fruto do Espírito. Abre comigo a sua Bíblia, por favor. Para a gente entender melhor isso. Gálatas 5:22.
Só um minutinho que eu tô com uma pessoa aqui de plateia. Pois não, meu bem? Uau. Quer fazer uma pergunta? Não, isso encaixou. Eu tava respondendo a sua pergunta. Sério? Que legal, meu bem. Larissa tá estudando aqui. Ela tá ouvindo a gente e aprendendo com vocês porque vocês estão tendo um bônus. A galera da plataforma tá tendo um bônus. Por quê? A disciplina da celebração não foi dada em Cacoal. O senhor tinha comentado que não ia dar também, né? E aí eu conversando com a AP, nós decidimos dar essa disciplina para vocês por causa de um ensino de maturidade que vocês vão alcançar nesses dias. Amém. Amém? 5:22. O que diz Gálatas 5:22, galera? 5:22? Isso, 5:22. Gálatas 5, galera. Amém? Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Então olha que legal. A alegria faz parte do fruto do Espírito. show de bola. Então, humanamente, é possível produzir uma alegria como essa que a Escritura está descrevendo? Não. Não. Então, a nossa satisfação diante de circunstâncias de prazer não é o que a Bíblia chama de alegria. O que a Bíblia chama de alegria é uma resultante do trabalho do Espírito em nós. É uma ação sobrenatural. Por isso, um cristão pode ser apedrejado e estar feliz porque está recebendo uma pedrada em nome de Jesus. Vamos nos lembrar de Mateus capítulo de número 5, um outro texto que nos traz essa percepção de alegria. Mateus 5 é parte do sermão da montanha, chamado de Sermão das Beatitudes. Jesus está falando sobre as características do cidadão dos céus. As características do cidadão dos céus. Mateus capítulo 5. Agora olha comigo o versículo 11. Alguém lê para nós Mateus 5:11, por favor? Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Versículo de número 12, por favor, pastora. E alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. O Então, cristão deve... Desculpe, pastor, a interrupção, só até aqui. Sim. Quero comunicar com vocês agora, quero que vocês interajam comigo e quero que vocês sejam sinceros. Dá pra ficar feliz quando alguém fala da gente uma coisa que a gente não é, quando alguém nos calunia? Naturalmente falando. Qual é a reação de alguém caluniado? Querer se justificar. Ou de ira, né? Ou de ira. Então Ira, vamos pensar. tristeza. O fluxo natural da calúnia é produzir ira no caluniado, sim ou não? Sim. Indignação e até um sentimento de vingança. Isso é o fluxo natural que uma calúnia produz. O que Jesus está dizendo aqui não é uma norma. O que ele está apontando é um resultado de um cidadão dos céus. Um cidadão dos céus será reconhecido pelo fruto que produzirá na perseguição. E qual é esse fruto? Ele se alegrará. Ele não fará força para se alegrar. Isso sairá dele naturalmente.
Vocês estão percebendo isso? Então onde é que eu quero que vocês caminhem? Para onde é que eu quero que vocês caminhem comigo? Ó, todas as disciplinas que nós aprendemos até agora, elas nos chamam para entrar em uma vida mais íntima com o Senhor ou não? Sim. Sim. Qual é o resultado natural de uma relação com o Senhor? Não é nós nos tornarmos como Cristo é? Sim. A gente fala sobre tornar-se o tempo inteiro, né, galera? E o tornar-se tem a ver com ouvir e, consequentemente, obedecer. Porque ouvir para a Bíblia, ouvir no Antigo Testamento é a mesma coisa de obedecer. É, a irmã Débora tá tirando uma dúvida. Sim, pai. Ouvir para a Bíblia é sinônimo de obedecer, pessoal. Então veja bem, numa relação, nós nos aproximamos do Senhor. A gente aprendeu isso no final da disciplina da adoração, lembra? Na expectativa, ou melhor, Deus se revela a nós. Nós respondemos a essa revelação com adorar. Cristo nos conduz na adoração. E quando nós adoramos, vocês lembram? Há uma expectativa de que Deus fale conosco, sim ou não? Sim. E o que é que, no fim da aula, a gente aprendeu? O que a adoração produz? Comunicação divina. E quando Deus fala, qual é o resultado de quem ouve? Obediência santa. Obediência santa. Então a gente chega diante do Senhor com expectativa santa, porque Ele se revelou e finaliza isso com obediência santa. Porque Ele se revela, a gente adora, e depois que a gente adora, Ele se comunica. E tudo que Deus faz para nós é como um decreto, a gente obedece na íntegra. Ou seja, ouvir é obedecer. Nesse trabalho, o nosso coração vai sendo transformado. E aí o que acontece? Agradar a Deus se transforma em nós, em uma espécie de engrenagem que nos movimenta. Por isso, Neemias capítulo 8, verso 10 vai dizer uma chave pra gente. Alguém abre pra mim aí, Neemias 8, 10. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Presta atenção. Aqui a gente precisa entender a dinâmica das coisas. Não é a alegria que Deus dá, é a alegria de Deus. É diferente. Aí o D não está falando de algo que Deus concede, mas algo que é de propriedade de Deus. Então Deus se alegra? Sim. O que Neemias está dizendo é que para esse povo, o que seria a força deles? Deus fica alegre. Deus ficar alegre. Essa força. Então veja bem, o que leva Estevão a ser apedrejado e mesmo assim celebrar? A compreensão de que se os céus estavam abertos para ele, recebendo o Espírito dele naquela hora, ele estava fazendo a vontade do Pai. O Pai estava alegre. Tem alguém querendo aparecer de qualquer jeito aqui hoje. O Pai estava alegre. Mas como assim? Deus fica feliz quando um servo dele morre? Sim. Sim. Eu não lembro não, Thaís, mas tem um versículo que fala. Sim. Salmo, acho. O Senhor
tem prazer na morte dos seus santos. Esse é o texto que o Elias lembrou. O Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Eu não me lembro a referência agora, mas deixa eu procurar aqui. Vou achar rapidinho. Tô com uma Bíblia aqui que é meio diferentona de linguagem. E eu já tentei ler ela pra vocês aqui mais de um monte de vezes, só que ela é difícil pra caramba de entender. Ó, Salmo 116, versículo de número 15. Quero mais de uma versão nessa leitura. Salmo 116, versículo de número 15. O que está escrito, pessoal? Quem já alcançou pode ler? Salmo 116, 15. Pode ler, quem já achou aí. Preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. É isso aí. Alguém tem alguma outra versão? Custa muito ao Senhor ver morrer seus fiéis. Alguma outra versão? Importa profundamente com a morte de seus santos. Oi? O Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. Existe uma outra versão que é a que mais é citada, é: o Senhor se alegra na morte dos seus santos. Mas vamos fazer uma reflexão sobre isso. Sobre essa alegria de Deus na morte. Por que Cristo chorou na morte de Lázaro, se o Senhor se alegra com a morte dos seus santos? Eu nem sei porque ele chorou, se ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Por que ele chorou? Boa, Elias. Por que ele chorou se ele sabia que Lázaro ia ressuscitar? Eu acho que ele sentiu compaixão com a dor de Maria, né? Boa, Robson. Isso é um caminho. Jesus se compadece do luto, mas também Jesus se comove com o resultado da queda. Porque estava diante dele ali um homem cativo de uma sentença. E qual é a sentença? O salário do pecado é a morte. Ver Lázaro prisioneiro da morte, assim como todos os homens, trouxe a Cristo tristeza, porque o homem não foi criado para isso. Vocês entendem isso? Sim. Só que o texto do Salmo diz que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Por que ela é preciosa? Porque um santo, alguém que pela fé foi por Deus atraído a si mesmo. Vou refazer essa frase, senão ela fica confusa. Um santo é alguém que Deus atraiu para si e que se tornou separado, consagrado para Deus, certo? Certo. Então, santidade é apropriação. Presta atenção. Santidade é apropriação. O que é ser santo ou tornar-se santo? É Deus se apropriar de algo. Quando um elemento era consagrado a Deus, seja um altar, seja um utensílio do tabernáculo, aquilo estava totalmente entregue a Deus. Dava para ser usado com outra coisa? Vamos lá. Repete. Ó, lembra dos utensílios do tabernáculo e do templo? Eles eram consagrados a Deus, não é verdade? Sim. Sendo consagrados a Deus, eles poderiam ser utilizados em outra coisa? Não. Não. Eles não prestavam mais para nada. Nada. Porque Deus
havia se apropriado daquilo, era exclusivamente Deus. Pedro nos chama de povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa. Então ele fala que nós somos raça eleita, ó a construção. Nação santa, povo de propriedade exclusiva. Deus nos tomou para si. Entendem isso? Sim. Aquilo que Deus toma para si passa a entrar no universo de Deus. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Beleza. Então, se o homem passa a ser uma propriedade de Deus e Deus o toma para si, este homem deixa de pertencer ao cativeiro da morte e passa a pertencer a um ambiente de vida eterna. Então, o santo não morre, é liberto do cativeiro da carne. De uma vez por todas, diz a Escritura, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, afirma que haverá um dia em que a morte será tragada pela vitória. 1 Coríntios 15. Que dia é esse, pessoal? Na ressurreição. Na segunda vinda, 1 Tessalonicenses 4 e 5. Num abrir e fechar de olhos, transformados seremos todos. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão Por isso, para nós, não há mais cativeiro da morte. A morte não tem domínio sobre nós. Entendem isso? Amém. Então, quando um santo morre, ele é liberto do corpo carnal que o ainda impulsiona ao pecado e entra em uma outra situação, a expectativa da ressurreição. Vocês entenderam isso? Beleza. Então voltemos agora para a alegria. Porque ficou claro isso, né? Então, o Senhor se alegra com o martírio de um cristão, sim ou não? Sim. Isso motiva Estevão a ter um sorriso no rosto enquanto é martirizado. Isso motiva Estevão a dar testemunho do que ele está vendo. Eu vi os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita de Deus. É tipo assim, uau, os céus se abriram para mim. Ele está alegre. Dentro de Estevão, um fruto que não é humano, mas divino, ou melhor, uma parte do fruto que não é humano, mas divino, se aflora. Que parte é essa? A Então, gente, a alegria no cristianismo é resultado do seu condicionamento psicológico e nem de inteligência emocional. A alegria no cristianismo é resultado de uma relação com ele, porque a força que nós precisamos para nos manter de pé é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor produz em nós a alegria. A alegria de saber que estamos fazendo a sua vontade. Eu acho que por hoje deu, hein? Bem, glória a Deus. Oi? Passou tão rápido. É que já vai ser 9 Agora tá ficando bom. Oi? Agora tá ficando bom. Ó, nós só fizemos a introdução, porque nós só falamos do combustível das disciplinas espirituais e, consequentemente, o combustível da celebração. Qual é o combustível da celebração? Alegria. A alegria. Já tá dando tchau, Dé?
Pé já tá dando tchau. Então nós vamos entender isso melhor na próxima aula. A dinâmica dessa alegria, como é que ela se materializa, o resultado disso, a celebração e por aí vai. Nós vamos entender melhor. Antes de eu conversar com vocês, vou encerrar aqui a gravação, tá? Glória a Deus.